A graça e a paz, meus queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um programa para a glória do nosso Deus. Lembrando que nesta terça-feira nós iniciaremos os nossos cultos presenciais na igreja. Aqueles irmãos que queiram participar desses cultos devem dar o seu nome no grupo da igreja ou da congregação. Teremos 2 cultos presenciais, terça-feira, 19 horas, e também no domingo, 9 horas da manhã. Os irmãos que não podem participar do culto presencial estarão conosco na terça-feira. Na quinta, nós teremos a nossa programação normal, no domingo pela manhã e domingo à noite. Às noites, 19 horas. E no domingo, 9 horas da manhã. Então, com relação à programação online, não muda nada. Somente teremos, além da programação online, a presencial. Terça-feira, 19 horas. E no domingo, 9 horas da manhã. Nós vamos iniciar com a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 31 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós vamos ouvir um cântico ao nosso Deus, a Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus.
Agora nós vamos fazer a leitura da primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 8 ao capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós vamos ouvir mais um cântico. Nenhuma condenação há. Reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, mas nós temos um Deus que nos perdoa, um Deus que cuida de nós. Querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus, para quem está em ti, querido Senhor. O texto da nossa exposição se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 1 ao versículo 3. Depois, com a exposição, nós leremos o restante do texto. Lucas, capítulo 17, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. E aí o versículo 3 diz assim: tenham cuidado. Tenham cuidado. Nós vamos orar, nos colocar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Senhor Deus, ó Pai, nós reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos, ó Deus, que carecemos da ação e da intervenção do Teu Espírito. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando pela Tua misericórdia, clamando, ó Deus, pela Tua ação através desta mensagem. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus, que nós te oramos. Amém. Se fosse realizada entre os evangélicos uma pesquisa com a seguinte pergunta: qual seria a pior coisa que poderia acontecer a uma pessoa que frequenta uma igreja? Qual seria a resposta? Tirar a sua própria vida seria algo terrível. E para muitos, isto seria a pior coisa que poderia acontecer para uma pessoa que frequenta a igreja. Mas eu quero, nessa noite, mostrar algo que é pior do que o suicídio. O texto que nós lemos, que nós iremos meditar nessa noite, trata sobre uma situação em que o próprio Jesus afirma que existe coisa pior do que o suicídio. No texto de Lucas, capítulo 17, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor, quero que os irmãos observem
isso daqui. E o versículo 2 do capítulo 17 de Lucas vai tratar sobre o suicídio. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. A palavra tropeçar ou tropeço é derivado de uma palavra grega escândalos. Então, quem está por detrás aqui do tropeço é o escândalo. Então, se tem uma coisa que é pior do que o suicídio, é o escândalo. O próprio Jesus diz que é inevitável. Pedra de tropeço aqui é justamente o significado de escândalo. Porque escandalizar ou fazer escândalo é fazer o outro pecar, é fazer o outro tropeçar, falhar. Então, escândalo tem esse sentido. Então, Jesus diz assim, ó, é inevitável que exista escândalos, é inevitável que exista pedras de tropeço durante essa jornada, esse caminho da vida cristã. Mas o texto vai trazer uma ênfase, mas ai. Esse ai nas escrituras tem uma grande ênfase de condenação, de maldição, dizendo, ó, ai de quem é o responsável por ser pedra de tropeço, ou por trazer esses escândalos no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então seria melhor, e aqui é relatado o suicídio, amarrar uma pedra de moinho, e essa pedra de moinho ela tinha vários tamanhos, mas a referência aqui seria a maior pedra, que era puxada por um animal devido ao seu peso, a sua dimensão. E essa pedra, sendo puxada pelo animal, ela esmagava os grãos que ali eram colocados. Então, a ideia é pegar essa pedra, colocar uma corda nessa pedra, amarrar o pescoço, jogar essa pedra, que aí não haveria possibilidade de escapar. A pessoa iria afundar no mar. E o texto termina dizendo: fazer tropeçar um desses pequeninos. Alguns fazem uma interpretação de crianças, mas não é este o sentido. Porque aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 42, diz assim: E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Então, pequeninos aqui são os crentes, são os membros da igreja. Esse é o sentido do texto. Com esse conhecimento, o versículo 3 traz uma exortação, uma advertência. Tenham cuidado. E é tanto o texto anterior como o posterior estão diretamente associados a essa expressão. Porque o texto anterior é apresentado uma parábola que revela fatos depois da morte. E a ideia do texto é advertir os discípulos de que depois da morte não há mais chance, não há mais possibilidade de arrependimento, de mudança de vida. Já o texto posterior, Jesus traz a ideia de que o reino de Deus é uma realidade, mas prepara os discípulos para a apostasia dos últimos dias. Então nós temos aqui no texto, e no texto anterior, e no texto posterior, recaindo sobre essa expressão. Tenham cuidado. E qual é a ideia disso? Qual o objetivo dessa expressão?
O capítulo 17, ele vai abordar um tema de advertência, um tema em que vai trazer aos discípulos de Cristo a necessidade, a preocupação com relação a esta vida e o que eles precisavam fazer para não se enquadrar ou para não participar da realidade do versículo 1 e do versículo 2, que são os escândalos ou pedra de tropeço. Então eu gostaria de meditar nessa noite sobre o tema cuidados para não se tornar uma pedra de tropeço. Cuidados para não se tornar uma pedra de tropeço. E a primeira coisa que o texto nos ensina, que é um primeiro cuidado, é tratar corretamente o irmão que falha. Nós vamos voltar novamente ao texto, tratar corretamente o irmão que falha. A partir do versículo 3, nós temos essa informação. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Tratar corretamente o irmão que falha. Muitas vezes nós não conseguimos fazer essa associação com a questão dos escândalos. Um dos grandes problemas de interpretação é quando nós separamos os textos e pensamos que eles são independentes. Mas o fato de ter essa advertência logo no versículo 3 mostra uma condição. Esse se está associado a essa situação de escândalo e de pedra de tropeço. O interessante é que há um jogo aqui, porque o irmão é que peca, o irmão é que tropeça. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos, para que eles não venham a ser pedra de tropeço, para que eles não venham a ser escândalo. Porque a ideia é que o irmão peca, nós temos a obrigação de repreender. Ele se arrepende, nós temos a obrigação de perdoar. Se isso acontecer várias e várias vezes, nós temos a obrigação de perdoar. Então, se assim nós não fizermos, nós corremos o risco de nos tornarmos pedra de tropeço. Essa é a ideia do texto. Cristo chama a atenção dos seus discípulos, e essa palavra é uma palavra muito dura, muito pesada. Os discípulos, eles têm um sentimento, uma sensação, mas vem cá. A pedra de tropeço é o meu irmão. Ele é que errou. Ele é que falhou. Mas quando eles ouvem Jesus falar dessa forma, isso mexe com eles. Porque o irmão erra, o irmão peca, mas se nós não agirmos da forma correta, da forma como as Escrituras nos ensinam, nós é que podemos nos tornar pedra de tropeço. Eu gostaria de ilustrar esse fato para que os irmãos possam compreender melhor. Nós temos uma história de um menino que era muito explosivo. E o pai já estava preocupado com esse menino, porque a todo momento ele explodia, ele ficava irado, ele brigava com as pessoas, ele maltratava, falava coisas desagradáveis para as pessoas. Então o pai teve uma ideia. Conseguiu uma tábua de madeira e um saco de pregos e um martelo. E deu para o menino. E diz o seguinte, olha, toda vez que você explodir, você tratar mal alguém, acabar passando dos limites, você vai vir aqui, pegar um prego, bater nessa madeira.
E aí o menino, sem compreender, sem entender muito bem o propósito de tudo aquilo, obedeceu ao pai. E logo no primeiro dia, ele colocou 37 pregos na tábua. Toda hora ele vinha, batia um prego. E no final do dia, foi contado 37 pregos. No segundo dia, terceiro, quarto dia, ele percebeu que dava muito trabalho. A todo instante, se levantar e vir e bater um prego nessa tábua. Então ele conseguiu compreender que era muito mais fácil ele se controlar, segurar um pouco a sua ira, seu temperamento explosivo, do que vir e bater o prego na tábua. E aí, com o passar dos dias, ele foi percebendo que menos pregos ele acabava pregando na tábua. Até que chegou um dia em que, ao passar o dia inteiro, nenhum prego foi colocado na tábua. Então, todo feliz, ele correu para o pai, levou a tábua, os pregos, e falou assim: meu pai, consegui passar um dia inteiro sem precisar colocar nenhum prego nessa tábua. O pai, muito alegre, muito feliz, deu os parabéns para o filho. Mas ele diz o seguinte: agora, meu filho, você vai tirar todos os pregos dessa tábua. E aí o filho pegou o martelo e foi tirando e conseguiu tirar todos os pregos. E aí o pai pegou aquela tábua toda cheia de buracos e mostrou para o filho, dizendo: olha, meu filho, você não colocou mais nenhum prego, mas todo prego que você colocou fez um buraco. E esse buraco não tem mais como resolver. Mesmo tirando o prego, não tem mais como resolver. A tábua vai continuar furada. Assim serão os corações e as vidas de todas as pessoas que você ofender. Nós precisamos entender que nós pecamos, nós falhamos, da mesma forma que o nosso irmão também peca e o nosso irmão também falha. Então nós precisamos ter muito cuidado com a forma como nós vamos abordar, a forma como nós vamos chamar a atenção, repreender o nosso irmão. Nós não podemos nos colocar em uma situação de superioridade, de que nós somos santos, que nós não erramos e nós não falhamos. O nosso irmão, ele escandalizou, ele falhou, ele tropeçou, mas se nós não fizermos da forma correta, tanto na repreensão ou perdoando o nosso irmão, nós corremos o risco de nos tornarmos pedra de tropeço. Nós, para isso, precisamos pegar o exemplo de Cristo. Os judeus, os líderes religiosos, trouxeram a mulher adúltera e colocaram aos pés de Jesus. E eles estavam com as pedras nas mãos, querendo que Jesus fosse o juiz e desse a permissão para que eles pudessem apedrejar aquela mulher. E eles afirmaram: olha, nós pegamos essa mulher em adultério. A mulher tinha pecado. A mulher tinha tropeçado. Mas é muito interessante a forma como Jesus conduz aquela situação. Jesus, olhando para o chão, escrevendo na areia, diz o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz, a narrativa bíblica afirma que um por um foi jogando as suas pedras fora e saíram. O propósito de Jesus não era passar a mão na cabeça da mulher adúltera, amenizando a situação, reduzindo o pecado dela. Pelo contrário, Jesus conseguiu alcançar o coração daquela mulher, dizendo: olha, nem eu mesmo te condeno, agora vai e não peques mais. É isso que nós precisamos aprender a fazer em relação às pessoas que pecam, às pessoas que falham.
O grande problema do escândalo é que muitas vezes ele está associado a alguém que primeiramente pecou, falhou, tropeçou. E aí, por não ter tato, não ter traquejo para resolver a situação, para facilitar uma situação que já é complicada, uma situação que já trouxe problemas, muitas pessoas acabam complicando. Em vez de apagar o fogo, acabam jogando gasolina sobre o fogo. E aí, em vez de apagar, acaba incendiando e destruindo com todo. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dizendo: olha, vocês têm que tomar cuidado para não se tornarem pedras de tropeço. E aí muita gente pergunta e pensa, mas então a gente não pode pecar, a gente não pode. Jesus diz: não. A questão aqui não é só apenas o pecar ou deixar de pecar. A questão aqui é como lidar com quem peca. A forma como vocês vão tratar, a forma como vocês vão resolver esse problema. Porque se vocês não souberem repreender e perdoar, o escândalo, em vez de ser do irmão, será de vocês também. Esse é o primeiro cuidado que Jesus nos ensina aqui no texto. Cuidados para não se tornar uma pedra de tropeço. E o primeiro cuidado, tratar corretamente o irmão que falha. A segunda coisa que o texto nos ensina é exercer continuamente a nossa fé. Nós vamos voltar ao texto para podermos compreender. O versículo 5 vai nos revelar o quanto os apóstolos, os discípulos, ficaram impressionados com essa questão levantada por Cristo. Porque o outro é que tropeçou, o outro é que pecou, mas eu é que vou me tornar pedra de tropeço? Então, diante disso, eles disseram o seguinte: olha, Senhor, então só nos resta fazer uma única coisa. Aumenta-nos a fé. Porque é muito complicado. Como é que a gente vai conseguir viver? Como é que a gente vai conseguir superar uma situação tão complicada? Um quadro tão difícil como esse que foi apresentado. E aí, diante desse questionamento apresentado pelos apóstolos, Jesus traz o segundo cuidado. Exercitar continuamente a nossa fé. O versículo 6 diz assim: ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar. E ela obedeceria. Se vocês tivessem fé. Quando nós observamos o texto em português, nós perdemos um pouco a força e a ênfase. Porque esse verbo aqui está no presente indicativo do grego. O texto é traduzido tivessem, porque está associado a uma condição. Existe aqui, se, é uma possibilidade. Então, se vocês tivessem. E a tradução não poderia ser diferente da que é apresentada e colocada aqui. Mas se nós traduzirmos a palavra ao pé da letra, ela ficaria da seguinte forma: se vocês estão tendo fé, porque esse tempo presente contínuo, nós não temos ele no português, só no inglês. Mas o correto, a ênfase que é dada ao texto pelo verbo presente do indicativo aqui, se vocês estão tendo fé. Então aqui não é no sentido de passado, de que eles tiveram fé, mas a ideia de que eles ainda continuam, eles já
no passado tiveram fé e continuam tendo fé até agora. Então, se vocês estão tendo fé como um grão de mostarda, e aí esse grão de mostarda é uma das menores sementes que existem, que existe, é um contraponto à questão levantada pelos próprios discípulos. Porque a preocupação dos discípulos é do tamanho da fé. Aumenta-nos a fé. Nós precisamos de uma fé grande. Nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé para que a gente consiga não se tornar pedra de tropeço. Mas Jesus diz: não, a questão aqui não é de tamanho. A questão aqui é de qualidade. A qualidade da fé. Se vocês estão tendo fé, então não importa que seja grande, não importa a dimensão dessa fé. Se ela for pequena mesmo, como um grão de mostarda. Se vocês estão tendo fé, mesmo que seja minúscula, mesmo que seja bem pequena, esse é o sentido do texto. Diriam a essa amoreira: arranque-se e planta-se no mar, e ela obedeceria. Então, a ideia do texto é mostrar que a questão aqui não é ter uma fé grande, uma fé que venha a ser abundante, chamar a atenção pela grandeza dessa fé. Jesus traz no diálogo, nessa argumentação com seus discípulos, a ideia: olha, a questão aqui não é o tamanho da fé, mas é o fato de vocês terem fé e de que vocês estão tendo essa fé, mesmo que seja pequena, do tamanho de uma semente de mostarda. Qual o sentido? Qual o significado aqui? Jesus traz a ideia que para que eles não venham a se tornar uma pedra de tropeço, eles precisavam exercer continuamente, constantemente, a fé. E para poder explicar isso, eu gostaria de usar o programa de fidelidade, bem conhecido aí nos nossos dias. Esse programa que começou em 1700, quando as pessoas iam comprar alguma coisa, o comerciante dava uma moeda, como se fosse uma premiação. E aí, quando as pessoas adquiriam uma quantidade de moedas daquela loja, daquele comerciante, eles poderiam ir lá, voltar e devolver, ou poderiam trocar essas moedas por produtos da loja. Foi assim que começou o programa de fidelidade. Depois, em 1800, começou com selos. As pessoas recebiam selos, juntavam uma quantidade de selos para poder trocar por produtos na loja. Mas o programa, hoje, ele se tornou muito mais conhecido e popular nos nossos dias, foi com as companhias aéreas, que criou um programa de milhas, em que as pessoas que viajam, quanto mais viajam, mais recebem milhas. E aí são premiadas por conta da sua fidelidade. Por que eu estou usando essa figura? Tem muita gente que pensa como os discípulos de Jesus. Quando os discípulos pensaram, aumenta-nos a fé, a ideia é de poder ir juntando, criar uma quantidade para depois poder trocar, ou para poder mostrar que tem condições de enfrentar situações adversas, ou essa situação que o próprio Jesus apresentou com relação à pedra de tropeço. Mas não é essa a ideia. Esse programa de fidelidade não funciona no reino de Deus. Não adianta nós vivermos, termos um evento em que exija de nós termos fé. E aí passa um mês, 2 meses, anos, sem que a gente possa exercitar, sem que a gente possa colocar em prática a nossa fé. E aí toda vez que alguém falar alguma coisa, você lembra: olha, no ano tal, você lembra que eu ajudei, que eu fiz isso? Como se aquilo fosse um troféu, como se aquilo fosse um prêmio. E toda a sua fraqueza,
A vida que ele se encontra nesse exato momento é justificada por um grande evento, por uma grande situação, um momento de fé, de sacrifício que foi realizado lá no passado. Como se aquilo é como se fosse o programa de fidelidade. Eu posso negociar, eu posso trocar por bênçãos ainda hoje, devido a um fato que aconteceu semanas, meses ou anos atrás. Não é assim que funciona no reino de Deus. Jesus diz o seguinte: olha, não se preocupem em ter uma fé grande. O que vocês estão precisando é exercer a fé. E isso tem que acontecer a todo instante, constantemente, continuamente. Isso tem que fazer parte da vida de vocês. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas isso acontecer constantemente, vocês terão condições de enfrentar situações adversas. Isso vai evitar que vocês se tornem pedra de tropeço. Eu li uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, em que um professor de filosofia ateu na universidade passou 20 anos desafiando os seus alunos. Ele dava aula em um auditório que cabia 300 pessoas. E aí, durante 20 anos, ele gastava um semestre da faculdade para provar que Deus não existia. E quando ele começava o semestre, ele fazia um desafio para os alunos do seu auditório. Ele dizia o seguinte: alguém aqui acredita em Deus? Alguém aqui confia em Deus? Alguém aqui afirma que Deus existe? E aí, durante 20 anos, ninguém teve coragem de se levantar e de afirmar de que acreditava em Deus. E aí, para impressionar a todos aqueles que estavam presentes, ele pegava um giz, colocava na sua mão e dizia o seguinte: para provar que Deus não existe, e aqui eu estou desafiando a Deus, eu vou soltar esse giz aqui e com certeza, ao cair no chão, ele vai se quebrar. Só que aconteceu que um jovem cristão, sabendo dessa fama desse professor, ele entrou no seu quarto e começou a orar. 3 meses antes de fazer a aula com aquele professor. E ele clamava a Deus, dizendo: Senhor, não me importa o que o professor vai fazer, falar, ou se serei ridicularizado diante de toda a classe. Mas o que eu quero é que o Senhor me dê coragem, para no momento em que ele abrir a boca e fazer o desafio, eu tenha coragem de levantar minha mão e dizer que confio e que acredito no Senhor. E por 3 meses, esse jovem se colocou diante do Senhor, se preparando para essa situação adversa que ele iria enfrentar na universidade. E aí, quando chegou o momento, naquela aula, o professor fez a pergunta, como ele fazia todos os semestres. E, para a surpresa de todos que estavam naquele auditório, aquele jovem levantou a mão. Todos olharam para trás, querendo saber quem é esse corajoso, quem é esse que desafiou o professor. E o professor de lá grita: você é um tolo em acreditar que Deus existe. Vou provar para você que Deus não existe. E aí o professor pegou o giz, levantou e disse as mesmas palavras. Olha, vou soltar o giz, ele vai cair no chão e vai se quebrar para provar que Deus não existe. E assim ele fez. Só que, para surpresa de todos, inclusive do professor, no momento em que ele solta o giz, aquele giz, ele rola pela sua blusa e acaba descendo pela sua roupa, pela sua perna, e aí rola pelo chão sem se quebrar. O professor envergonhado, ao olhar aquele giz no chão sem se quebrar, ele sai de forma desesperada da sala de aula
com vergonha dos seus alunos. O que nós precisamos aprender, irmãos? A nossa fé precisa ser exercitada. Existem situações complicadas. E uma das coisas mais complicadas é quando alguém peca e você precisa repreender, você precisa chamar a atenção dessa pessoa que peca. É por isso que os apóstolos pedem, aumenta-nos a fé, porque eles percebem a gravidade, a situação que foi apresentada a eles. Ninguém gosta de ser corrigido. É muito mais fácil sermos omissos. É muito mais fácil preocupar só conosco. Preocupar só com a nossa própria vida. E deixar o irmão para que ele preste contas ao nosso Deus. Nós conseguimos nos convencer que a responsabilidade é só nossa. Cada um tem a sua responsabilidade diante do Senhor. Quando Cristo diz não, para que vocês não sejam pedras de tropeço, para que vocês não venham a provocar o escândalo, vocês precisam cuidar do irmão que falha, do irmão que peca. E aí os apóstolos, mas Senhor, muito complicado, nós não temos fé para isso. Nós não temos essa capacidade. Jesus, exercite continuamente a fé. Vocês precisam aplicar isso dia após dia. Para o homem é impossível. Mas quando nós fazermos as coisas diante de Deus, quando nós confiarmos em Deus, mesmo que seja de um grão de mostarda, Deus nos honra. Da mesma forma que honrou aquele jovem diante daquele professor, que tinha certeza que o giz ia se quebrar. Mas o nosso Deus faz com que, através da fé, milagres aconteçam. É por isso que é dito essa expressão da árvore ser tirada e jogada ao mar, para mostrar que um grão de mostarda, uma fé pequena, grandes milagres acontecem. Cuidados para não se tornar uma pedra de tropeço. Primeira coisa, primeiro cuidado, tratar corretamente o irmão que falha. Segundo cuidado, exercitar continuamente, constantemente a nossa fé. E terceiro e último cuidado que é apresentado dentro do texto, reconhecer a bondade do nosso Senhor. Reconhecer a bondade do nosso Senhor. O versículo 7 diz assim: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois, você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? O versículo 10, irmãos, é chave. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A ideia do texto é de uma fazenda em que tem apenas um único funcionário, um único trabalhador, um único servo. Jesus conta essa história para ilustrar como eles deveriam se cuidar com relação agora em reconhecer a bondade do seu Senhor. E aí Jesus diz o seguinte: olha, vocês têm um servo, só tem um único servo.
ele vai lá para a fazenda, faz o que tem de fazer. Depois que termina o serviço, vamos supor que chega a hora da refeição, do almoço. O Senhor não vai fazer com que o servo sente à mesa e vai servi-lo. Pelo contrário, é a obrigação do servo, mesmo cansado de ter trabalhado o dia inteiro, ainda servir o seu senhor. Tem que colocar comida, tem que esperar que ele coma e que ele beba. Isso, ele não pode trazer uma indignação, um sentimento dentro do seu coração de injustiça. Olha, trabalhei tanto e esse meu senhor não me fez nada, não me agradou em nada. Pelo contrário, ainda me fez esperar que ele comesse, que ele bebesse. E eu aqui cansado, eu aqui com sede. E aí Jesus diz, olha, vocês têm que entender o seguinte. Depois de fazer todas as obrigações, o servo tem que dizer o seguinte. Eu sou um servo inútil. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E aí nós temos uma história que vem junto a essa situação. No versículo 11, nós temos a história da cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e Galileia. É muito importante isso, porque aqui mostra que os 10 leprosos, nem todos eram judeus. Mas Jesus estava aqui andando pelo limite entre a Samaria, onde tem os samaritanos, a Galileia, onde tem os judeus. Então, entre os 10, nós temos judeus e samaritanos. E aconteceu que, ao entrar na aldeia, os 10 vieram até Cristo pedindo para que tivesse compaixão deles. E aí Jesus deu uma ordem, dizendo, olha, vão e se apresentem aos sacerdotes. Porque era assim que determinava a lei. Quem fosse leproso, para ser restituído à sociedade, tinha que ter o aval, tinha que ter um relatório do sacerdote dando essa permissão. Só que Jesus não cura, Jesus só manda que eles façam isso. Aconteceu o quê? Indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Os outros 9 foram para casa, foram embora. E apenas um samaritano voltou para agradecer. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele diz, levante-se e vá. A sua fé salvou você. Não eram 10? Porque só veio um. Cadê os outros 9? Se nós associarmos essa história da cura dos 10 leprosos com a história que Cristo contou do servo, nós vamos entender a exortação, a advertência, o terceiro cuidado que Jesus traz para os seus discípulos. Jesus está tentando mostrar para eles como é que eles deveriam entender, compreender em relação ao seu Senhor. Eles são servos e Deus é quem é o Senhor. Então, na história, eles assumem a condição daquele servo que vão trabalhar, vão se sacrificar e nem por conta disso vão buscar reconhecimento. Buscar do seu Senhor que lhe agrade ou que lhe faça algo que venha a trazer satisfação, prazer ou premiação pelo seu trabalho. Jesus diz, olha, vocês são servos. Vocês não estão fazendo nada mais, nada menos do que a obrigação de vocês.
e por conta disso se considerem como servos inúteis. Mas aí é contado a história da cura dos 10 leprosos, em que Jesus dá uma ordem, que Jesus manda, e os 10 leprosos fazem aquilo que Jesus manda que eles façam. Eles obedeceram ao que Cristo diz. Em momento algum, Jesus determinou, olha, depois que vocês forem ao sacerdote e vocês forem curados, voltem aqui para agradecer. Jesus não trouxe essa recomendação, esse ensinamento. Por livre vontade, pelo fato de ter o coração grato, de ter se libertado de uma doença terrível da época, somente o samaritano teve essa consciência e esse sentimento de voltar e se colocar diante de Cristo, agradecendo, glorificando. Havia muita alegria, havia muita satisfação no seu coração. Os outros, ao serem curados, vão para suas casas, contarem para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos a cura. Mas só um volta para agradecer. E é por isso, irmãos, que Jesus aqui está ensinando os seus discípulos. O terceiro cuidado é reconhecer a bondade do nosso Senhor. Tem um evangelista escocês, Oswald Chambers, que diz o seguinte: a raiz do pecado é a secreta desconfiança de que Deus não é bom. É a secreta desconfiança de que Deus não é bom. É bem interessante essa frase, porque a secreta desconfiança ali dentro do nosso coração, no nosso mais íntimo, a raiz do pecado é no momento em que lá dentro do nosso íntimo a gente começa a duvidar da bondade de Deus, a gente começa a questionar, a gente começa a pensar que Deus é injusto, de que Deus não é ou não tem sido bom para conosco. E daí é que nós podemos nos tornar pedras de tropeço. A ingratidão, o fato de nós não reconhecermos a Cristo como nosso Senhor, ou o sacrifício que Cristo realizou por nós. Um dono de um restaurante na Inglaterra, ele era muito conhecido por ajudar as pessoas carentes a todo instante, caso necessitasse. Ele abria a sua caixa registradora, tirava dinheiro e dava a pessoas que necessitavam, que precisavam. E aí um dia, uma associação religiosa veio até o restaurante daquele homem e pediu uma contribuição para ajudar os necessitados. E aí no momento que aquele homem abre a sua caixa registradora, o missionário, ao olhar para dentro da caixa, percebeu um prego de 6 polegadas dentro da caixa. E aí o missionário perguntou ao dono do restaurante: vem cá, por que o senhor coloca esse prego aí, junto com o dinheiro, com as moedas, esse prego de 6 polegadas, prego enorme? E aí o dono do restaurante pegou aquele prego, mostrou para o missionário e disse o seguinte: aqui é para que eu nunca venha a esquecer do sacrifício que o meu Senhor fez na cruz, para que eu pudesse me salvar. Toda vez que eu abro essa caixa, que eu coloco o dinheiro, ou que eu tiro o dinheiro dessa caixa, ao olhar para o prego, eu lembro da grande dívida que eu tenho com o meu Senhor. Que não há dinheiro, que não há sacrifício, que não há nada nessa terra que eu venha fazer que consiga pagar a dívida que eu tenho com o meu Senhor. É justamente essa ideia que Jesus quis passar para os seus discípulos. Para não nos tornarmos pedras de tropeço, nós precisamos reconhecer a bondade do nosso Senhor.
O grande problema é quando nós buscamos mérito, buscamos reconhecimento. Quantas vezes nós servimos a Deus e esperamos que Deus faça algo para nos recompensar? Que de alguma forma venhamos a ser abençoados. E quando isso não acontece, e muitos chegam até dizer: Senhor, eu sou dizimista. O que é que está acontecendo? É como se fosse uma cobrança, é como se Deus tivesse uma dívida para conosco. Mas o que Jesus nos ensina é que nós somos os servos. Por mais que a gente venha a trabalhar, por mais que a gente venha a servir, ainda continuamos sendo servos inúteis. O que nós precisamos fazer é reconhecer a bondade do nosso Senhor, como o samaritano fez, de voltar, agradecer, glorificar a Deus pelo que ele recebeu. Nós precisamos entender isso. E eu gostaria de concluir dizendo que o capítulo 17 de Lucas, Cristo tem em mente aqui os fariseus. Se tem um povo que praticava o escândalo e que era pedra de tropeço dentro desse contexto aqui dos discípulos, eram os fariseus. Por conta de três coisas. Os fariseus, eles só se preocupavam com eles mesmos. A todo instante, a forma como as pessoas olhavam para eles, a forma como as pessoas se achegavam a eles, eram as roupas, a forma de falar, o jeito de ser, para que as pessoas os considerassem santos. Então eles só se preocupavam com eles mesmos. A segunda coisa, eles não tinham fé em Cristo. Eles se apegavam às tradições, se apegavam às leis, mas de acordo com a interpretação que agradavam a eles. Então, eles não tinham nem um grão de mostarda, eles não acreditavam nem em Deus e muito menos em Cristo Jesus. E terceira e última coisa, eles não tinham reconhecimento, eles não tinham gratidão. Eles não olhavam para Cristo e para Deus como que eles eram servos e que eles tinham uma dívida. Pelo contrário, a todo instante eles buscavam o mérito, buscavam ser recompensados. Se nós pegarmos a oração do fariseu e do publicano, a gente vai entender muito bem isso. O fariseu orando dizia: eu não sou como esse publicano. Eu não faço as coisas que esse publicano faz. E ali, na oração, ele se promovia, ele dizia que ele era melhor do que o publicano. O próprio Jesus condena esse tipo de oração. Se querem ser recompensados, entre no quarto, tranque a porta e fale com Deus. Escândalo, pedra de tropeço, nós temos aqui a figura dos fariseus. Se preocupavam só consigo mesmo, não tinham fé em Cristo e buscavam o reconhecimento a todo instante. Se nós pegarmos o capítulo 17 de Lucas e trazermos para os nossos dias, para a nossa época, eu consigo aqui associar o que Cristo nos ensinou com esse período político que nós estamos vivendo. Por que isso? Se há uma época em que as pessoas não se preocupam com o irmão, é na época da política, onde tem as campanhas, onde um apoia um candidato, sendo crente ou incrédulo, e o outro apoia um outro candidato, sendo crente ou incrédulo. E um não está nem aí para o outro. Conheço um pastor que diz o seguinte: os crentes da minha igreja são crentes por 3 anos. No quarto ano de eleição, eles se desviam, eles se afastam de Cristo. É bem interessante isso,
Porque na época de política, se o meu irmão pecar, se o meu irmão falhar, se o meu irmão tropeçar e ele é meu adversário na política, eu serei o primeiro a comprar uma caixa de fogos e soltar e cantar vitória. O meu adversário fracassou, o meu adversário pecou, o meu adversário caiu. Então, é bom para o meu grupo, é bom para o meu candidato, é bom para mim. Na época de política, nós abandonamos esse período aqui, melhor, nós abandonamos esse cuidado colocado por Cristo Jesus. E aí agora nós vamos entender por que é justamente nessa época que surgem os maiores escândalos, as maiores pedras de tropeço. É onde nos grupos de rede social ou na rua nós ouvimos escândalos, situações constrangedoras de membros, de pessoas, de líderes da igreja, que brigaram, que afrontaram, que discutiram, porque nós olhamos apenas para nós, para o nosso grupo, para a nossa realidade. E aí Jesus diz, olha, nós precisamos olhar para o que falhou, para o que caiu, para o que tropeçou. Se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de se tornar pedra de tropeço. Nós precisamos aprender a tratar corretamente o irmão que falha. Seja do meu partido, seja da minha ideologia, seja do meu time, seja da minha família, ou de quem quer que seja. Eu preciso tratar corretamente o meu irmão que falhou. Se ele pecou, se ele errou, eu preciso cuidar dele. Eu preciso repreender corretamente, de acordo com as Escrituras, e eu preciso também perdoá-lo. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. A segunda coisa, por que eu faço essa associação, esse texto de Lucas 17 com o período que nós estamos vivendo hoje, de política? Porque o segundo cuidado que foi apresentado por Cristo é exercitar continuamente a nossa fé. O que acontece no período de política? As pessoas justificam ações que vão contra a lei, dizendo que se ele não fizer, o outro vai fazer. Então alguém, no período de política, começa a comprar votos. No dia da eleição, coloca cabos eleitorais pagando, sendo que a lei proíbe que isso aconteça. Dando dinheiro, dando bonificações, para que pessoas possam votar. E aí Jesus diz, olha, vocês não precisam que aumente a fé de vocês, vocês precisam exercitar a fé de vocês. Se alguém é crente e alguém serve a Cristo, faça um desafio com o Senhor. Se coloque diante do Senhor dizendo que você vai ser honesto e que você vai se comportar como um servo de Deus, que você não vai infringir a lei. E coloque diante do Senhor. Tenha fé, nem que seja de um grão de mostarda, de que você vai glorificar a Deus, que você vai servir a Deus em meio a essa política que muitas vezes aflige, essa política que muitas vezes desagrada a Deus. Mas que você vai ser como um Daniel na Babilônia, sendo diferente, ousando ser firme, servindo ao Senhor como um servo de Deus. Se Deus quiser te honrar, se Deus quiser te abençoar, te elegendo, amém. Mas se não, a política vai acabar e você vai continuar como um servo de Deus. Você não vai ser escândalo, você não vai ser pedra de tropeço. E isso se aplica também aos membros da igreja. Quantas pessoas usam de manobras, de situações desagradáveis, que não agradam a Deus, para favorecer um candidato, para favorecer um outro candidato, para poder prejudicar o outro. Quantas vezes a gente faz fofoca, inventa história, acaba criando fake news, envolvidos em situações adversas. Nós precisamos exercitar a nossa fé.
Se você acredita que seu candidato é o melhor e que é da vontade de Deus que ele se eleja, não é comprando votos ou estando na rua, levantando bandeira, brigando com pessoas, que vai fazer com que ele seja eleito. Toda a autoridade é constituída por Deus. Acredite, confie, tenha fé no Senhor. Porque Deus é poderoso. A fé de um grão de mostarda pode fazer milagres. Grandes milagres acontecem. Quem coloca alguém no poder é Deus. Aprenda isso, confie. Coloque a tua vida diante do Senhor. E terceiro e último cuidado, reconhecer a bondade do nosso Deus. Na política, existe uma preocupação muito grande de mostrar que eu é que sou bom, que o meu candidato é o melhor, que o outro é que não presta. A todo instante as pessoas querem mostrar o que fez e o que não fez. Querem revelar, mostrar que são dignos, que são merecedores, que são melhores do que os outros. Se um candidato serve ao Senhor Jesus, se ele é filho de Deus, ele tem que se colocar na posição de servo inútil. Por mais que ele faça, por mais que ele trabalhe, por mais que ele busque fazer o que é o certo, entenda, você ainda continua como um servo inútil. Entenda que você tem uma grande dívida com o seu Senhor. E esse é o motivo porque eu acredito que nenhum candidato, nenhum homem, crente ou incrédulo, é merecedor de um crente sair gritando, brigando, discutindo, fazendo inimizade. Pessoas que são seus amigos por anos, por décadas, por conta de uma situação política, acaba se tornando um inimigo. Ninguém é digno disso. A minha dívida é com o meu Senhor e não com candidato, não com pessoas. Por melhores que sejam, por mais que elas me ajudaram, me beneficiaram, a minha dívida é com o meu Senhor. Então eu preciso reconhecer a bondade do meu Senhor. E com relação aos homens, eu vou orar e pedir para que Deus possa fazer a sua vontade. Nós vamos ouvir o hino de número 71 do nosso inário, que fala sobre perdão. E nesse momento de eleição, esse momento em que os ânimos começam a ficar aflorados, eu quero que você use esse hino 71 como uma oração, pedindo perdão ao Senhor. E esse hino fala sobre o tropeço. Se você se enquadra nessa situação, peça perdão ao Senhor e entenda que o escândalo, ser pedra de tropeço, é pior do que o suicídio. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Nós vamos orar?
Meu Deus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Palavra essa, ó Deus, maravilhosa. Se não fosse, ó Deus, pela Tua palavra, nós, ó Deus, não teríamos condições de agradar ao Senhor. A Tua palavra, ó Deus, é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, ó Deus, consegue, ó Pai, ser esse farol iluminando, clareando, porque muitas vezes, ó Deus, nós fazemos as coisas na maior boa vontade. E muitas vezes escandalizamos, muitas vezes somos pedras de tropeço por conta disso. Mas a Tua palavra, ó Deus, nos coloca no rumo, na situação que agrada ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós clamamos e pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor possa nos perdoar. Nós, ó Deus, que somos pecadores, nós, ó Deus, que somos falhos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Faça, ó Deus, com que venhamos a ser livres do escândalo, da pedra de tropeço. E que o objetivo das nossas vidas seja, a todo instante, glorificar o Senhor. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Que o Senhor dê uma semana de paz, de bênção, para cada um, para você, para toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.